Olá, o meu nome é Amanda Natasha Gomes Batista, sou estudante de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e o meu professor orientador é o Adelar José Fábio. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi neste ano de 2020, que é titulado de Eficiência do boro foliar em diferentes populações de plantas e cultivares no cultivo do girassol irrigado. O girassol é uma dicotiledônea anual que pertence à família Asteraceae. É uma cultura que tem se destacado mundialmente, sendo considerada como a quinta oleaginosa em produção de grãos, quarta em produção de farelos e a terceira em produção mundial de óleo. O girassol ele tem se apresentado uma boa opção para os agricultores por apresentar características agronômicas desejadas e por ser uma planta de período curto, adaptável a diferentes latitudes e longitudes, além de ser uma planta que pode ser utilizada para diversas finalidades, como por exemplo, ela pode ser utilizada como rotação de cultura, pode ser utilizada para rotação de culturas, para a produção de silagem, a produção de óleo de cozinha e de biodiesel. O boro na cultura do girassol é um elemento bem responsivo, porém em quantidades menores no solo, esse micronutriente pode causar, principalmente no florescimento e na maturação, alguns sintomas de deficiência, como por exemplo, as folhas jovens têm o crescimento reduzido, ficando deformadas e com uma coloração verde pálida, podendo evoluir para uma coloração amarronzada. E as folhas, elas ficam quebradiças. Já nos capítulos, geralmente eles ficam pequenos, podendo ser deformados, ou então, em sua região central, os grãos eles ficam xoxos. Este trabalho ele teve o objetivo de avaliar diferentes cultivares, populações de plantas e adubação borácica no desempenho agronômico do girassol irrigado. O trabalho ele foi conduzido no setor de horticultura do IFTM Campus Uberaba em um esquema fatorial triplo, sendo duas cultivares, uma é a Hélio 251 e a outra é a Hélio 260, duas populações de plantas, uma de 45 mil plantas por hectare e a outra de 55 mil plantas por hectare, com e sem adubação borácica. O delineamento foi em bloco casualizado, sendo constituída de 8 tratamentos e 4 repetição. A semeadura ela foi feita manualmente no dia 10 de junho de 2020, junto com a adubação de base, utilizando, conforme a análise do solo, 20 kg por hectare de nitrogênio, foi utilizada a ureia, 30 kg por hectare de P2O5, utilizado superfosfato simples, e 50 kg por hectare de K2O. E a uns 44 dias após o plantio, foi realizada a adubação de cobertura. Foi utilizado 40 kg por hectare de nitrogênio e a uns 78 dias após a semeadura, foi realizada a aplicação do ácido bórico. Foi utilizado o produto Boro Super em uma dose de 500 ml por hectare. As variáveis analisadas foram altura de plantas, diâmetro de caule,
e diâmetro interno e externo do capítulo. Infelizmente, as variáveis massa de mioaquênios e produtividade, elas não foram possíveis de serem avaliadas, pois no dia da colheita, quando chegamos na área, deparamos que haviam muitas maritacas e observamos que a maioria dos capítulos que estavam cobertos com os sacos Kraft foram rasgados pelas maritacas e os aquênios tinham sido comidos, não sendo possível de analisar essas variáveis. Com base na tabela, observa-se que as variáveis analisadas, a altura de plantas, o diâmetro de caule, o diâmetro interno e externo do capítulo, não houveram diferença estatística entre os tratamentos. E durante a condução do experimento, foi observado em algumas parcelas que as plantas não estavam se desenvolvendo. Portanto, foram coletadas as amostras de solo e de raízes das plantas da bordadura e enviadas a um laboratório para análise nematológica. E foi constatado a presença de 8 gêneros de nematóides na área. Os nematóides que apresentaram em maior quantidade, tanto no solo quanto na raiz, foram o Melodógene, o Ditilencos e o Helicotilencos. E pode-se concluir que, de acordo com as variáveis analisadas, a adubação borácica via foliar, ela não influenciou no desenvolvimento do girassol. Pode concluir também que não houve diferença entre as cultivares e as populações de plantas que foram utilizadas. E pode-se concluir que a presença de nematóides na área, ela pode ter interferido nos resultados das características agronômicas. Aqui está as fotos do experimento. À esquerda está a foto aos 33 dias após o plantio. Do lado direito está uma vista geral do experimento, aos 72 dias após a semeadura. Essas fotos é a vista geral do experimento em sua fase de florescimento. E aqui está as referências. E vai o meu agradecimento ao IFTM Campus Uberaba, aos meus orientadores, a professora Simone, o professor Adelar, e aos meus familiares, que sempre estão me incentivando. E se caso alguém ficou com alguma dúvida, ou então queira mais saber sobre o projeto, aqui está o meu contato, o meu e-mail de contato e o e-mail do contato do meu orientador. Eu agradeço pela atenção e obrigada.